estamos na saída da nossa viagem para o Marrocos. Primeiro dia da viagem. Estamos no Hotel Vintage. E aqui estamos carregando as malas do carro de apoio. E aqui estão as nossas motos. E que Deus nos proteja nessa viagem. Bem, esse é o nosso primeiro dia da viagem. Saímos cedo de Lisboa. Vamos cruzar aí a ponte sobre o rio Tejo e passaremos por várias vilas ou cidadezinhas portuguesas aí. E vamos rodar 331 quilômetros hoje até a cidade de Tavira, onde vamos pernoitar aí. E aqui estamos nós passando por essas cidadezinhas portuguesas aqui, com seus azulejos nas fachadas aí, como vocês podem ver aí, ó. Muito bonito. Aqui em Tavira, nós chegamos no hotel, nos alojamos e fomos até o centro da cidadezinha aqui, que é um lugarzinho muito bonito, onde jantamos. E daí no outro dia saímos cedo e hoje vamos até Tanger, no Marrocos. Então vai ser um dia comprido, porque passaremos pela aduana de Tarifa,
para fazer os trâmites aduaneiros aí e depois pegar o ferry boat aí e cruzar o Estreito de Gibraltar aí até a cidade de Tanger, onde passaremos a noite. E nos acompanhem. Bom, depois de muito trabalho e
muita burocracia para fazer as duas aduanas aí. Já estamos em Tanger, onde vamos passar aqui numa casa de câmbio aqui para trocar os nossos euros por dirhams, que é a moeda local do Marrocos. Passar a noite por aqui e amanhã cedo pé na estrada, se Deus quiser. Hoje mais um dia na estrada, vamos seguir até a cidade de Fez. Mas antes vamos passar aqui por uma cidade muito legal aqui, cidade de Chefchaouen, uma cidade turística, e ela tem uma particularidade que é quase toda pintada de azul. Então vamos passar por aí, almoçar por aí e depois seguirmos. E nos acompanhe. Aqui vamos fazer o nosso passeio pelo centro histórico da cidade. Aqui é um lugar onde os turistas vêm fazer compras e tem facilidade aqui na aquisição de artesanatos que não se encontra em outras partes do Marrocos, roupas de lã, cobertores, tecidos e ainda sabonetes perfumados. O território aqui tem uma reputação de produzir a erva cannabis. Realmente um contraste com relação ao Marrocos, porque aqui tem polícia para todo lado e é proibido. Não sei como fazem isso, mas vale a pena o passeio por essa cidade, vale a pena passar por aqui. Nós almoçamos e depois seguimos. Curtam o passeio aí.
Vocês viram aí que lugar bonito? Compensa fazer uma parada aí, ou até passar um dia por aí, viu? O lugar é muito charmoso. E agora nós vamos dirigir a Fez. Vamos passar aqui pela ponte do Rio Loucos, aqui que vocês verão aí. Isso aí é um lugar onde era dividido o Marrocos espanhol do Marrocos francês. Mas antes desse posto aí, que seria um posto fronteiriço, ser posto em atividade, o Marrocos ganhou a independência dessa região aí e unificou tudo. Então esse posto ficou sem serviço agora. E vamos seguindo até Fez. Nos acompanhem aí. Uma coisa que tem que ter muito cuidado aqui é com a polícia rodoviária. E o limite de velocidade também, que é muito baixo aqui. Aqui é 80, 100, em alguns lugares é 100, mas a maioria é 80, 60. E tem guarda por todo o caminho. Cada saída e entrada da cidade ou dentro das cidades tem muito guarda. Outra coisa também, tomar cuidado com o asfalto, que é muito escorregadio. As pistas são nas curvas, tem muito óleo na pista, e além do óleo, por ser um clima muito seco e muita poeira, então a pista fica muito escorregadia mesmo estando seca. Sonidos. Tem mercado de verdura frango, tem uma rua, mercado de Natal, na rua do 25 de março, tem uma rua onde moram e depois vamos ver tudo por artesania. Queres uma coisa de couro? Curtumes, aí trabalho a exponer. Telares, bronze, vamos ver trabalho bronze e saleras. Aí ela faz nome, um prato, qualquer coisa não fazem aí, momento, trabalho artesanal. Abre alas. Quando ouvirem falar balak balak, quando ouvirem falar balak balak, é para se chegarem para lá. Bem, como vocês viram aí, já estamos em Fez.
Fez é a terceira maior cidade do Marrocos. Tem cerca de 1 milhão de habitantes. Essa cidade foi fundada em 808 depois de Cristo. Foi capital do Marrocos durante vários períodos. É a cidade onde está localizada a Universidade de Carouien, a mais antiga universidade do mundo em funcionamento até hoje, criada por volta de 859. Fez foi a maior cidade do Marrocos e é a principal do reino de Fez. Ela é o centro religioso e científico do mundo ocidental, onde cristãos e muçulmanos de toda a Europa e Marrocos vêm estudar, além da relevância cultural e espiritual, né? Fez também, ela está estrategicamente colocada na rota das importações dos reinos saarianos no caminho para a Europa. A Medina, essa onde estamos agora, que é uma cidade antiga de Fez, ela é considerada uma das mais preservadas no mundo. Tem a vida própria, que é independente do turismo. Alguns setores trabalham de forma idêntica aqui há mais de 1000 anos. Então é um museu vivo. É um patrimônio tombado pela Unesco, Patrimônio da Humanidade. É a maior área urbana do planeta em que é proibido o trânsito de automóvel. Então nós vamos passar por curtumes aí, por várias lojas, uma imensidade de lojas. Essa Medina aqui, que é a cidade antiga de Fez, tem 9.000 ruas, onde não circula carros. 3.000 delas são becos sem saída. Então se você entrar aqui sem um guia, olha, dificilmente você vai sair daqui, viu? Uma coisa eu digo, pelo lugar que você entrou, você não vai sair. É uma loucura isso aqui. Vejam, acompanhem aí. Curtam esse passeio. Estamos entrando num forno comunitário em pleno Marrocos. Vamos ver aqui como funciona. Cada um traz a sua massa, seu pão. Coloca aí dentro. Assim é. Cada um deixa o seu pão aqui e pega a taça. Induzione limpada con agua salmón y bronce con limón. Una salera para té hortla, no con tapete. Trabajado sobre mausoleo Mohammed V de Rabat y la mezquita Hassan II de Casablanca porque está hecho con el bronce, que también es un material que no hay ningún dibujo. Es por imaginación o por memoria. Si cada dibujo está un significado, porque mi padre o los artesanos, como somos una comunidad de 87 trabajadores, cada vez van a los monumentos de mezquitas, por ejemplo, para ver a los tipos de dibujos que pueden encontrar allí, le ponen sus cabezas y cuando viene acá, le ponen la bandeja. Y para limpar, como os he hecho, se limpa con limón. Hay otros hasta 3 meses de trabajo por un artista o por un artesano. Cuando digo 3 meses de trabajo, no son 10 horas por el día, a lo mejor 2-3 horas al día, porque tenemos que calentar, cuando es caliente se engrava y cuando es frío se vuelve al horno. Por esta razón, tardará mucho para hacer. A ver una chaleira lisa, cuando está lisa es muy elegante, elegimos el mejor tostur del metal, que no está rayado, emplear con su bandeja.
A ver, senhores, a chaleira mais individual, a chaleira mais pequenininha. É o mais importante de todo. Como podemos saber se é uma chaleira original ou não? A única forma, senhores, é com uma lima. Esta é uma lima, toca usted, por favor. Alguém me dá uma chaleira, qual que seja, ok, vamos gracias. Pues bem, senhores, cogemos a chaleira e cogemos a lima. Me vou a quitar a plata, se puedo. Ver, por favor. É sempre blanca. Estamos subindo a escada em direção à vista dos Curtumes, e aqui eles distribuíram uma folha de hortelã, como vocês podem ver aí na minha mão, para amenizar o cheiro, que é muito forte. Estamos visitando uma fábrica de tapete, e para vocês terem uma ideia, um tapete desse aí custa $1.000 e poucos, mas olha o trabalho que essa mulher aí tem para confeccionar um tapete desse. Ela demora mais de 1 ano para confeccionar um tapete desse daí. Então imagina o salário mensal dela multiplicado por 1 ano, quanto que daria, hein? Infelizmente é assim, meu.
Vocês viram que loucura que é esse lugar aí? Ah, com certeza valeu a pena, né? Imagina eu que cheguei, comecei esse passeio às 8 da manhã e terminei às 6 da tarde. Ter que resumir tudo isso daí, resumir aí, como se diz, 10 horas em pouco mais aí de 5 minutos. Ah, mas valeu a pena. Compensa fazer uma visita aí nesse berço cultural da humanidade. Um lugar diferente de tudo que eu já vi até hoje. Olha, incrível esse lugar aí, viu? Vale a pena fazer um passeio por este lugar. Com certeza, eu recomendo mesmo. E vamos seguindo. Mais um dia na estrada. Estamos aqui nas montanhas do Atlas. É uma cidade alpina deles aqui. Aqui neva. Então os mais abastados aqui têm suas casas de inverno aqui, como disse. É uma cidade tipo Gramado, Campos do Jordão do Brasil. Então nós passamos aqui para tomar um café e vamos seguir até Errachidia hoje. Errachidia é onde, como se diz, abre as portas do deserto, onde me parece que começava o Rally Paris-Dakar ali, ou começava uma das etapas, a etapa do deserto ali. Então vamos passar a noite por aí hoje. Nos acompanhem.
de passar a noite aí em Rashidia, hoje vamos nos dirigir a um lugar aqui onde será encerrada essa primeira etapa da viagem. Nós vamos andar aí por uma estrada de riba aí, em pleno deserto, mas olha o visual que tem esse lugar, aonde nós fomos fazer umas filmagens aí. Eu fiz até umas filmagens aí com o drone que eu havia levado. Vejam que show! Show, show! Estamos aqui embaixo, bem dentro do oásis. Aqui passa o rio Ziz. Então esse oásis aqui é muito comprido, deve ter aqui 200, 300 quilômetros de comprimento esse lugar aqui. Então é todo onde vive a população aqui. E tem vários lugares, várias cidadezinhas, como diz, vários povoados. Compensa passar por aqui, fazer uma visita. Nós paramos aqui na casa do amigo do nosso guia aqui, e aqui nós vamos encerrar essa parte da viagem. Espero que vocês tenham gostado e aguardem o próximo vídeo, que é a parte 2, tão bonita quanto esta, uns lugares top, uns lugares show. Nós vamos dormir no deserto, bem em frente às dunas aí. Olha, compensa vocês esperarem e assistir a segunda etapa. Um abraço a todos.